Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Manhã de terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Você que nos acompanha aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Você também agora nos acompanha através da nossa rede social Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado, e também estarei replicando essa mensagem na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Então vamos orar, vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã em nossos dias, ó Pai. Deus, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e o louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de engano, todo espírito de divisão, espírito de inveja, de ódio, de rancor, de mágoa, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O que eu quero trazer para nós nesta manhã é a fé e as obras na vida de Abraão. O texto que eu quero ler está em Tiago capítulo 2, versículos 21 e 22, que diz assim um texto. Tiago 2, 21 e 22, que diz: Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Muito bem. Então imagine um momento que você recebe uma proposta. Que proposta? Alguém oferece uma grande soma de dinheiro suficiente para transformar a sua vida. Só que há uma condição. Eu falo para o meu filho aqui em casa, né? Nada é de graça. Para receber esse presente, você precisa demonstrar sua intenção através de uma ação concreta. Talvez uma assinatura, uma entrega, um gesto de confiança. Assim também a nossa fé. Ela não é apenas uma crença passiva, mas a nossa fé se manifesta através de obras, de ações, de, por que não dizer, tomadas de decisões. Na vida, resume-se tudo em decisões e consequências. Então hoje nós vamos explorar como essa relação entre fé e obra foi exemplificada na vida de Abraão, o pai da fé. Nós vamos fazer isso através do texto que nós lemos, Tiago 2, versículo 21 e 22. O livro de Tiago, ele foi escrito ali, essa epístola, no início do século I, meados ali do século I, né? Vamos lá. E foi direcionada a cristãos judeus dispersos que enfrentavam a tentação de confiar apenas na lei e na herança de Abraão para a salvação. Olha só, eles confiavam na lei e na herança deixada por Abraão para a salvação. Então, nesse período, havia uma forte inclinação de pensar, né? Nesse período aí, havia uma forte inclinação de pensar que a fé por si só era suficiente. Então, era uma heresia que Tiago combate com muito vigor. Por que não dizer com muita teologia? Então ele reforça que a fé genuína se manifesta através de obras concretas, exemplificadas na história de Abraão, que foi considerado o pai da fé de acordo com Romanos 4,11. E a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Então o contexto cultural de uma sociedade judaica reforçava a importância da obediência à lei. Só que Tiago apontava para um equilíbrio entre fé e ações, fé e obra.
E era fundamentada na narrativa exatamente do Antigo Testamento. A fé sem obras é morta, o caso de Abraão, que Deus pediu uma prova de fé, fé genuína. Então, existe uma discussão central aqui no texto de Tiago, capítulo 2, versículo 21 e 22, que é sobre a relação entre a fé e as obras na salvação e para a salvação. Então, Tiago não nega a importância da fé, mas ele afirma que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Então, Abraão, o patriarca, ele é apresentado como o exemplo de alguém cuja fé foi comprovada por suas ações. A Bíblia diz assim, pelo fruto conhecereis a árvore, se é boa ou não. Ok? E aqui no episódio, especialmente nesse episódio do filho Isaac, que foi narrado ali no livro de Gênesis, em todo o capítulo 22, então a teologia de Tiago contrapõe a ideia de uma fé meramente intelectual ou nominal. Hoje nós temos muitas pessoas de fé intelectual ou nominal, ou uma fé social, defendendo uma fé. Tiago aqui ele defende uma fé que produz resultados palpáveis na prática. Ou seja, a fé e as obras não são opostos, elas são complementares. Elas formam a expressão autêntica do relacionamento com Deus. Então, a fé e as obras representam um relacionamento autêntico com Deus. E quando nós lemos o texto de uma maneira exaustiva, compreendendo algumas palavras, nós vamos entender ali, por exemplo, a palavra justificado, que do grego é dikaiō. Então, essa palavra justificar, dikaiō no grego, ela é uma declaração de justiça diante de Deus. Então, Tiago usa essa palavra para indicar que a verdadeira fé de Abraão foi confirmada através de suas ações, daquilo que ele fazia, de suas obras. E a palavra obra, do grego erga, refere-se às ações concretas de obediência, como o ato de oferecer seu filho, que foi o que Abraão fez ali em Gênesis capítulo 22. Então aqui as obras são manifestações visíveis da fé interior. Aquilo que você tem dentro de você e você expõe. A fé interior transforma-se em obra. Tem outra palavrinha no texto também chamada aperfeiçoada, que é teleiotenta. Essa palavra teleiotenta significa tornada completa ou perfeita. Então a fé de Abraão atingiu a sua maturidade através de suas ações, através de suas obras. E demonstra uma fé viva, não apenas uma fé teórica. Tem muitas pessoas que têm uma fé teórica. Um exemplo nos dias de hoje de uma fé teórica. São pessoas que traçam projetos, mas não perseveram. Não se mantêm ali naquela perseverança. E uma curiosidade aqui é que Tiago usa uma estrutura de pergunta retórica para desafiar a compreensão superficial da fé de alguns. E ele enfatiza que a verdadeira fé se manifesta em atos de obediência. Então, quando nós temos fé em Cristo Jesus, temos fé no Deus Criador, a nossa fé se manifesta em ações de obediência, em atos de obediência, em obras de obediência. Quando nós lemos Romanos 4, versículo 3, ali, que diz o seguinte, abre aspas, pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, fé como confiança e fé ativa. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz, abre aspas, e creu o Senhor, e isso lhe foi imputada como justiça, imputado como justiça. Em Gênesis 22, versículo 19, ali narra o episódio de Abraão oferecendo Isaac, demonstrando sua fé em ação. Uma fé tão grande que ele estava pronto a entregar o seu filho como sacrifício, crendo que Deus o ressuscitaria. E em Mateus 7,21 diz, abre aspas, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, a fé e o fazer, ações que glorifiquem a Deus. E Tiago 1,22
diz assim: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então essas passagens que nós lemos aqui reforçam que a fé verdadeira se expressa através de ações compatíveis com a vontade de Deus. E se nós olharmos para a história, por exemplo, esse mês de outubro, né, dia 31, comemora-se o dia da Reforma Protestante. Foi o dia em que Martinho Lutero pegou os 95 artigos de fé contra as práticas da Igreja Católica e colou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 31 de outubro de 1517. Ele foi lá e colou nas portas, grandes portas, né, da Catedral de Wittenberg, os 95 artigos de fé, que combatiam diretamente a venda de indulgência. Então, na história da igreja, figuras como Martinho Lutero enfatizaram a justificação pela fé, mas também reconheceram a importância das obras como fruto da fé autêntica. Então, na história da Reforma, Lutero afirmou que a fé é a raiz e as obras os ramos. E ainda hoje, líderes cristãos lembram-se de Abraão como exemplo de alguém cuja fé foi vivida na prática, influenciando gerações, que é o que eu fiz aqui, lembrando a fé de Abraão, que influenciou minha geração, tem influenciado minha vida, e a sua vida vai começar a influenciar, se não influenciou, a partir de hoje. E Abraão aponta para Cristo. Por quê? Porque o seu sacrifício de Isaac ali que foi oferecido, ele antecipa o sacrifício de Jesus na cruz. Então, assim como Abraão confiou na promessa de Deus, Jesus confiou num plano de salvação dado pelo Pai para que ele entregasse a sua vida. A fé de Abraão nos ensina a confiar plenamente na promessa de Deus, que se cumpre em Cristo, que é a nossa maior obra de amor e redenção. Pastor Dimas, como é que nós colocamos isso na prática? Primeiro ponto, a fé viva exige ações concretas. Não basta crer, é preciso demonstrar essa fé em ações diárias de obediência e amor a Deus. Segundo ponto, obras não salvam, mas comprovam a nossa salvação. Obras não salvam, mas comprovam a nossa fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva à salvação. Então as nossas ações são a evidência de que nossa fé é genuína. As nossas ações são as evidências de que a nossa fé é prática. A nossa obra é prática. E que possamos fazer obras que agradem a Deus. Terceiro ponto, viver a fé como Abraão viveu. Como é que Abraão viveu sua fé? Ele confiava e nos leva a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. E é no tempo de Deus, no Kairos, que é o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. Não é no Cronos, que é o tempo cronometrado, o cronômetro, o tempo do homem, mas é no tempo de Deus. E o quarto ponto de aplicação prática desta palavra é o desafio pessoal, que possamos avaliar nossas ações, e se essas ações, se essas obras estão alinhadas com a nossa fé, com a palavra de Deus. Então a sua fé é uma fé de obras ou apenas de palavras? Lembre-se, se for de palavras, a fé sem obras é morta. Se for com ações, é a fé que agrada a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, derrame bênção sobre sua vida e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. E para você que